por falar de regadio, porque sem regadio não há agricultura, como é perfeitamente normal. Portanto, o meu convidado, o Gonçalo Tristão, viva, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Pois bem, vamos então conversar em redor do COTRE, que é o Centro de Competências para a Regadia Nacional, que tem muitas competências, conforme o nome indica, tem feito um belíssimo trabalho e é isso que vamos falar. Numa perspectiva de, enfim, de melhoramento de toda e ir ao encontro das necessidades dos agricultores. E eu começaria por aqui justamente. Tem 27 anos este Centro de Competências. Exato, temos 27 anos, fomos criados em 99. E portanto, fomos criados em 99 precisamente com o objetivo de transmitir conhecimento ao setor agrícola, uma vez que nessa altura tinha acabado de ser construído o Alqueva. Estava aqui um lago cheio de água, portanto, imaginava-se que iria transformar aqui uma região inteira, e como se veio a verificar... Que veio a revolucionar, não é? Veio a revolucionar, portanto, transformar a agricultura de sequer em agricultura de regadio, e na altura o setor agrícola e o Ministério da Agricultura acharam por bem que era importante criar um organismo, uma entidade que ajudasse a essa transformação. Foi por isso que o COTRE surgiu, para ajudar a agricultura a passar do sequer para o regadio, enfim, e essa missão de transmitir conhecimento ao agricultor é a missão que tem sido cumprida pelo COTRE ao longo destes 27 anos. Exatamente aí, falamos do Alqueva, enfim, é incontornável a importância que tem esta estrutura. Mas o Alqueva, convém também frisar isto, demorou muito tempo a construir. Sim. O Alqueva demorou muito tempo a construir, tem aquela frase famosa no perdão, que eu escuso-me de expressar aqui nas câmaras em direto, mas custou muito a construir, enfim, eu acho que isso é típico de alguma mentalidade nossa de Portugal, dos portugueses, enfim, que temos que ultrapassar. Felizmente, no caso da Alqueva, acabou por se ultrapassar, porque é um sucesso impressionante o que foi a transformação, de facto, desta região. Portanto, claro que não convém esquecer tudo aquilo que se passou, mas pronto, agora importa é o que é hoje, efetivamente, não obstante, honra seja feita, todo o trabalho que tem sido feito por muitas entidades, e quem dirige o Alqueva, naturalmente. Não, com certeza. O Alqueva é o lago, são os agricultores, é a DIA que gera o Alqueva, são os ministérios, são os governos, vários governos que têm passado, portanto, muitas entidades, muitas pessoas têm contribuído para este sucesso, não é só a DIA, os agricultores, os investimentos que foram aqui feitos, nacionais, estrangeiros, são todos importantíssimos, e esses investimentos, as empresas que fornecem os sistemas de rega, que fornecem as tecnologias, isso foi tudo importantíssimo para este enorme sucesso que estamos a viver. Há toda uma economia que mexe em redor de tão grande estrutura, que a importância que todos nós lhe reconhecemos. E a partir daí, todo este mosaico alentejano, em termos agrícolas, claro está, e não só, e provavelmente também em termos turísticos, não é? Portanto, isto levar-nos-ia aqui uma conversa bastante longa, mas tudo isto mudou, portanto, esta infraestrutura, o Alqueva mudou completamente o mosaico na região e não só. Sim, mudou o mosaico cultural, há sempre até, desculpa entrar por aí, mas há sempre aquela questão de alguma opinião pública contrária ao Alqueva, enfim, que no fundo refugiam-se numa alteração quase cromática do Alentejo, em que era amarelado das searas de sequeiro, quando digo a caminho do Algarve, e agora passam aqui a caminho do Algarve e vem tudo verde e acham o verde mau. Nós não achamos, de facto é sinal de vida e de economia, como estava a dizer e muito bem, de facto isto foi uma mudança radical que de facto teve aqui um grandíssimo impacto. Muita mão de obra, neste momento, com a crise que nós todos estamos a viver em termos de mão de obra, e não é só Portugal, não é só o Alqueva, é toda a Europa, vive este problema de mão de obra. Nós agora temos aqui, por causa da agricultura e outros setores, nomeadamente o turismo, muita mão de obra estrangeira, porque dentro do setor agrícola há muitas culturas com mão de obra intensiva, mas também temos, como eu há pouco dizia, tivemos um avanço tecnológico impressionante, a introdução de novos sistemas de rega, novos sistemas de plantio, novas culturas com outros sistemas de plantio, e isso trouxe de facto uma modernização e um impulso à economia e ao próprio setor agrícola muitíssimo grande. Nós hoje temos, por exemplo, no setor do olival, que é o setor que mais predomina aqui na área do EFMA, do Empreendimento de Fins Múltiplos da Alqueva,
nós estamos, passamos de país, enfim, não digo na cauda do pelotão, mas nós a última colheita que tínhamos tido acima das nossas consumo foi na década de 60, 70 do século passado. Depois caímos para aí abaixo e depois, a partir de salvo erro 2014, mais uma vez ultrapassámos e agora somos um player internacional em termos de produção de azeite fundamental. Somos o terceiro exportador de azeite da Europa e, portanto, estamos na charneira, estamos no pelotão da frente, até em termos de azeite de qualidade. Somos o país que mais produz azeite virgem extra e isso deveu-se, caros amigos, ao Alqueva, ao desenvolvimento Alqueva. Com certeza, portanto, não obstante toda esta evolução, todo este progresso, portanto, há muita gente envolvida, muitos produtores, dirigentes, enfim, como é normal, mas se não fosse de facto o Alqueva, se não fosse a água, a água e tudo o que envolve, não é? É fundamental a água, e por isso muito assistimos hoje a uma... Enfim, esta estratégia do Governo da Água que une, muita pressão da agricultura para alargar regadios, para alargar as áreas beneficiadas com água, porque de facto a água é a vida. A água, hoje em dia, de facto, com as alterações climáticas, até uma maneira de nos defendermos dessas alterações climáticas. Pegando aí, precisamente, o grande projeto que muitos têm falado, a Água que Une, já lá vai um ano, acho que já passa do ano que foi apresentado. Mas neste momento... 9 de março. Muito bem. E 2025. Já há resultados no terreno, o que é que lhe parece? Não, há alguns resultados do terreno, o Governo tem falado em cerca de, não sei se 1.000 milhões de euros que já foram investidos, eu penso que são algumas obras que já estavam programadas, algumas até no Algarve, mas enfim, o setor tem insistido que agora devemos acelerar, de facto, a execução das medidas. Nem tudo é obra, mas algumas obras, algumas barragens, mas no fundo o que queremos é que as várias medidas que lá estão previstas, que são em linhas gerais, muitas medidas, têm que ser implementadas e aceleradas. Deixe-me só dizer que, portanto, nós temos insistido muito nisso, pressionado, enfim, dentro das nossas possibilidades, o Governo pode fazer. Ontem, como sabe, o Conselho de Ministros realizou-se aqui na Ovibeja, obviamente foi dedicado à agricultura, e houve uma notícia muito importante que saiu aqui do Conselho de Ministros, que nós saudamos, que eu próprio saúdo, que foi de facto muito importante, foi a escolha do engenheiro Macário Correia para presidir à entidade que vai coordenar a implementação da estratégia Água que Une. Portanto, a escolha do engenheiro Macário Correia parece-nos a nós muitíssimo acertada. Eu tenho, pessoalmente, muita esperança com o engenheiro Macário, que é uma pessoa que, enfim, que todos conhecemos, que não aceita ou não sem manimentos. Portanto, acredito que essa escolha foi, de facto, importante e espero que agora a estratégia Água que Une tenha agora, de facto, uma aceleração. Sem dúvida, uma pessoa muito avalizada, muito conhecedora e tem lutado, entre aspas, muito por... Tem lutado, entre aspas, muito. Todos sabemos que ele foi também em tempos secretário de Estado do Ambiente, portanto tem aqui uma facilidade, e foi isso que as declarações que eu ouvi dele ontem foi, de facto, criar as pontes entre o setor agrícola e o setor do ambiente, que eu acho que são necessárias. Não somos setores de costas voltadas, pelo contrário, somos setores, cada um à sua maneira, tem que levar a água ao moinho, trabalhar todos no mesmo sentido, e o engenheiro Macário, eu acho que tem essa facilidade, foi secretário de Estado do Ambiente, tem essa experiência, tem esse conhecimento, e nos últimos anos é dirigente de uma associação de regantes, do sudoeste do Algarve, tinha há pouco tempo entrado na direção da FENARREG, como representante de uma associação de regantes, portanto também, e é agricultor, tem a sua exploração, portanto é uma pessoa que também tem o conhecimento da parte dos agricultores regantes. Muito bem, continuamos a falar de água, é o vosso foco, naturalmente, do Centro Operativo, do Centro de Competências para o Regadio Nacional. Convém dizer que nós... portanto, tivemos um final de ano 2025, um arranque de 2026, portanto, algo atípico, com muita chuva. O que lhe pergunto foi muito bom em termos desta capacidade de água que os solos, portanto, conseguiram armazenar, e isto vai se repercutir durante algum tempo, independentemente dos problemas que todos nós conhecemos, que causaram, portanto, este comboio de tempestades. Mas, no essencial, foi muito bom ter chovido, termos tido toda esta água que chegou aos solos, não é? E eu não lhe chamaria um ano atípico, porque por aquilo que os cientistas nos ensinam, nos estão a transmitir, é que, de facto, com estas alterações climáticas que aí estão, o que vai acontecer são estas
estas mudanças radicais, portanto, vai haver outros anos assim. Se calhar vamos ter também anos de seca mais ou menos severa, mas depois também vamos ter anos com este tipo de episódios que de facto foi muita chuva. De facto, o início deste ano foi impressionante a quantidade de água que caiu, mas nesse sentido foi bom, no sentido, por exemplo, aqui as barragens, os reservatórios de água aqui à volta do Guadiana, digamos assim, na bacia hidrográfica do Guadiana, e em todo o país, no fundo, ficou todo quase a 100%. Mas, portanto, a seca, esta nuvem, permite uma expressão que sempre paira no ar, a seca agora ficou um pouco esquecida, ou não por isso? Ou não é por isso? Esquecida não, a seca vai vir aí, portanto, é preciso não esquecermos, e é nestas alturas em que temos as barragens cheias que temos que nos precaver para anos futuros de seca, daí também muito uma reivindicação do setor agrícola de aproveitar este tipo de anos para encher barragens. Portanto, é preciso mais algumas barragens. Eu costumo dizer que não é preciso fazer mais 3 ou 4 alquevas no país todo, mas há sítios já perfeitamente identificados por vários estudos, olha, tanto da FENARRE como da própria EDIA. A EDIA que há uns anos fez um estudo a pedido do governo da altura para identificar no país todo locais onde os regadios podiam ser desenvolvidos, com novas barragens, novos reservatórios. Portanto, isso está feito. Os sítios estão identificados. De facto, é preciso construir alguns reservatórios, algumas barragens, para, em anos como estes, de facto ficarem cheios para depois poderem prover às necessidades da agricultura aí à sua volta. Porque, efetivamente, a água existe. O grande problema, segundo o que vos consta, é o armazenamento e depois a distribuição. É isso mesmo que está a dizer. De facto, a água existe. Nós temos o último Plano Nacional da Água, que é 2016, vamos agora ter o novo plano passados 10 anos, mas o último plano de 2016 dizia que as afluências de água a todas as bacias hidrográficas de Portugal, em ano úmido, eram 16 vezes superiores às necessidades de consumo de todos os setores. Não é só do setor agrícola, do setor industrial, do setor urbano. Portanto, o que chovia, a água que corria às nossas bacias, era 16 vezes superior. E mesmo em anos de seca, salvo erro, eram 4 vezes superior. Portanto, a água existe. Nós temos é que ter alguma capacidade para reter mais alguma. Não é aquela história de não deixar passar, porque há muitas vezes os ambientalistas mais radicais dizem que os agricultores não querem deixar passar água nos rios para o mar. Não é isso. É evidente que o processo natural é que o rio deságua no mar. O que nós estamos a dizer é que alguma dessa água devia ser retida, porque essa água retida nas barragens, retida a montante das fozes no mar, vai ajudar muito a economia. E a economia não é os agricultores, a economia é uma coisa mais geral, é a economia do país. E, portanto, o que se pretende é que haja mais alguma capacidade de retenção para o desenvolvimento da economia. Portanto, como é frequente, o diagnóstico é feito, e nesta matéria da água também está feito. Agora é preciso passar à ação. É isso. Portanto, a água que une vem nesse sentido. Vem nesse sentido. E daí nós consideramos que o facto deste governo ter consolidado num documento uma estratégia, ainda que já tinha medidas de governos anteriores. Portanto, não estamos aqui a ser com a política partidária, não é isso que interessa. Este governo, no documento da estratégia que une, inventariou algumas situações que até já vinham de trás. O que nós achamos é que isso é muito importante, estar tudo num documento. Meus senhores, é esta a nossa estratégia, é isto que o país deve seguir. Fundamental. Portanto, saudámos na altura a elaboração desse documento. Agora, esse documento prevê uma série de medidas, o que nós todos desejamos é que essas medidas vejam a luz do dia. Não serão fáceis. Não serão fáceis, porque há muito... E levam tempo também. Levam tempo, precisam de financiamento, há financiamento que não está identificado, há algumas medidas que têm a identificação do volume de euros que é preciso para executá-las, mas não está identificada a fonte. Portanto, é preciso que o governo ou os próximos que vierem, seja quem for, é preciso depois procurarem essa fonte de financiamento. É isso que também esperamos desta empresa que vai ser presidida por Engenheiro Macario Correia, é isso que também expressamos que tenham a inteligência de procurar essas fontes de financiamento, que não podem vir só da PAC, da Política Agrícola Comum, porque
ela cada vez mais tem sido reduzida, não só em função agora das preocupações da defesa europeia, etc. Ela nos últimos quadros comunitários tem vindo sempre a descer, portanto é preciso também encontrar financiamento para estas obras de outros fundos que não agrícolas, até porque as obras, apesar de terem benefício agrícola, também têm outros benefícios de ordenamento do território. Também, privados também? E de privados também. E de privados com certeza que também. Os privados não se podem aliar da estratégia Água que une e eventualmente o seu financiamento também de algumas das medidas. Muito bem, não tínhamos dúvidas que vai ser necessário muito dinheiro, portanto, mas desde que tudo seja bem estruturado, temos que acreditar que tudo será bem feito a tempo e horas. Mas por falar a tempo e horas, também vai demorar algum tempo para que tudo fique em condições. Atrevo-me a dizer que ainda bem que o São Pedro teve esta caridade e tentou adiar as preocupações de seca um pouco mais para a frente para dar tempo justamente para este projeto Água que une se implementar devidamente no terreno. Portanto, se as coisas correrem bem, está otimista? Sim, estou otimista. Estou otimista. Eu não digo que perdemos aqui um ano, não perdemos com certeza, mas gostávamos de ter visto um bocadinho isto mais acelerado, mas estou otimista. Repito, com a nomeação do Engenheiro Macário e com a força que o setor também vai tendo, eu acho que, apesar de nós nos queixarmos muito, sinceramente, eu acho que hoje os poderes públicos e alguma opinião pública já vê o setor agrícola de outra maneira. Ainda há muito trabalho a fazer em termos da nossa comunicação e, neste sentido, também saúde aqui a Voz do Campo, mais um meio de comunicação que nos põe à disposição. Ainda há muito trabalho a fazer, mas eu acho que, apesar de tudo, as coisas têm evoluído favoravelmente. Há outra imagem hoje do setor agrícola, mais moderno, inovador, muito à frente. Mas é preciso que nós darmos esse conhecimento às pessoas. De facto, o que hoje existe não é aquela imagem antiga do agricultor com o chapéu de palha, com a enxada na mão. Hoje em dia é se calhar o agricultor com um comando na mão a gerir um drone. Não é sempre todo o país, mas isso está a acontecer e a estender-se pelos vários setores agrícolas. E isso, portanto, achamos que a estratégia Água que une vai ajudar muito isso e, portanto, estou otimista que isso gradualmente vai acontecer. Sim, senhor. Então, voltemos ao COTRE, do qual é presidente. O COTRE tem feito, como dizíamos há pouco, portanto, desde 1999, há 27 anos, que tem tido toda uma ação. Na altura, enfim, as necessidades eram umas, hoje provavelmente as necessidades são outras, mas há sempre trabalho a fazer. O que eu lhe pergunto é como é que é feita esta interação, esta ligação, estas eventuais parcerias que tem com outros organismos, porque é necessário trabalhar em rede, não é? Nomeadamente com associações, com a própria academia, INIAV, investigação, também a FENARREG, portanto há todo um conjunto de organismos que certamente que colaboram e trabalham em parceria. Conte-nos lá como é que é. Sim, antes de mais dizer que o COTRE, enfim, criado em 99, foi uma ideia dos poderes públicos e das entidades privadas que achavam que, de facto, o COTRE devia existir um organismo devia existir para transmitir conhecimento acerca da agricultura do regadio, uma vez que havia esta transformação de secar para regadio. Interessa dizer que as entidades que constituíram o COTRE na altura, que hoje persistem, são entidades públicas, organismos do Ministério da Agricultura, autarquias, comunidades intermunicipais, a academia, portanto, os politécnicos aqui à volta, a Universidade o ISA, Évora neste momento não é, e depois as associações privadas. Portanto, há aqui uma parceria público-privada que, na minha modesta opinião, tem funcionado. É daquelas parcerias público-privadas que funcionam. De facto, há aqui um grande contacto, uma grande interligação entre umas entidades e outras, e é isso que tem permitido que o COTRE subsista e desenvolva o seu trabalho ao longo destes 27 anos. Nós temos hoje em dia, enfim, o COTRE nasceu muito com essa função que eu há pouco disse, a transmissão de conhecimento. Hoje em dia, a transmissão de conhecimento continua a ser presente, é importante, é a nossa missão diária. Nós auxiliamos os agricultores na gestão de rega das suas explorações. Temos um trabalho também muito importante na implementação e na coordenação, no controle, digamos assim,
da implementação de uma medida agroambiental, que é a medida do uso eficiente da água, que vem desde 2015, em que, com fundos da União Europeia, os agricultores que cumprem determinados requisitos na rega das suas culturas têm uma comparticipação, é uma medida agroambiental como outras, e o COT, juntamente com outras entidades, controla esses compromissos dos agricultores. E isso, no fundo, achamos nós que foi uma medida muito importante, porque não só foi tão importante que o primeiro quadro, os primeiros 7 anos, tinha uma determinada área no país, e a partir de 2022-23, que houve a segunda leva, digamos assim, do uso eficiente da água, a área dedicada a essa medida do uso eficiente da água cresceu exponencialmente. E é uma medida muito importante, porque os agricultores, enfim, começam a ser obrigados a poupar água efetivamente, a controlarem a água que gastam, a usarem determinados equipamentos, e portanto, e como dizia, e voltando à missão do COTRE, o COTRE tem acompanhado muito isso, e além disso tem, noutra sua missão, participa em imensos projetos, uns nacionais, outros internacionais. Nacionais, por exemplo, na data de ontem, que era a data da submissão dos grupos operacionais, o COTRE entra em 6 grupos operacionais. Tenho a esperança otimista, como sou, de serem todos aprovados, e portanto são depois grupos operacionais que vão, o objetivo é esse mesmo, fazer aqui parcerias muito interessantes de várias entidades, e portanto é esse o dia-a-dia do COTRE, e achamos que estamos a prestar um bom serviço, de tal maneira que achamos que queremos fazer mais, queremos dedicar o nosso centro de competências a ser de facto um verdadeiro centro de competências para o território nacional. O COTRE está sediado em Beja, nasceu em Beja, é aqui que são as nossas instalações, mas nossa intenção é ir se expandindo para o território nacional, porque os agricultores que precisam do apoio de um centro de competências não são só os que estão à volta da Alqueva, e portanto temos uma missão e uma intenção de ir crescendo para o centro, para o norte, para estar de facto do lado desses agricultores. Estamos a ser muito solicitados por agricultores de outras regiões para fazer formação, para os ajudar também a resolver os seus problemas. E esse é um sinal evidente de que a agricultura está no bom caminho, portanto provavelmente há projetos novos que já estão implementados, outros que aí vêm, todos eles que necessitam muito da água, como é óbvio. Claro. Portanto, havendo evolução nesta área do regadio, com certeza que os projetos vão surgir, aqueles que já existem vão poder ser ampliados eventualmente. Pronto, há toda uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva. O agricultor já sabe que, de facto, uma coisa é produzir 1 hectare de sequeiro, outra coisa é produzir 1 hectare de regadio. Portanto, 1 hectare de regadio, as contas que nós fazemos, produz 5 vezes mais, 6 vezes mais que 1 hectare de sequeiro. Portanto, o agricultor sabe isso, e portanto, se tiver a possibilidade, se tiver água, se tiver uma barragem, se tiver uma charca, se tiver a possibilidade de regar, é isso que vai fazer. Mas se vem do sequeiro, ele precisa de ser ajudado, precisa de ser introduzido nas técnicas do regadio, no sistema de rega que utiliza, na verificação do sistema de rega, que é também um dos grandes conselhos que o COTRE no seu dia-a-dia faz. Uma coisa é ter um sistema de rega instalado, a funcionar, mas passados 1 ano, 2 anos, 3 anos, é preciso esse sistema ser auditado, ser inspecionado, para perceber se ele está de facto a regar no primeiro gotejo de água, e no último é preciso perceber se ele está uniforme, se o sistema está uniforme. E isso, o agricultor precisa dessa ajuda. Agora, se ele tiver de facto a disponibilidade de água, e se tiver essa ajuda, é evidente que ele se vai dedicar, mas é à agricultura do regadio. E depois não podemos esquecer da necessidade do uso eficiente da água, portanto, até porque muitas vezes o agricultor é apontado como o mau da fita, que gasta muita água. Portanto, mais se torna necessário haver esta preocupação. Deixe-me dizer que, de facto, esse é o leitmotiv do COTRE desde 99. Portanto, de facto, agora ouvimos muito, desde há uns anos, o uso eficiente da água, o uso eficiente da energia. O COTRE foi, em 99, começou a falar no uso eficiente da água. Prestar aqui a homenagem ao primeiro diretor executivo do COTRE, o engenheiro Isorindo, que de facto foi ele que o criou. O uso eficiente da água teve sempre nas razões de ser do COTRE, e é isso que o COTRE tenta ensinar ao agricultor desde sempre, é de facto usar eficientemente a água no seu sistema de rega.
Muito bem, conversa muito interessante, animada. Vamos ter outros momentos que poderemos, portanto, abordar estas e outras questões de uma forma mais profunda. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço, deixe-me saudá-los, já uma vez fiz isto, mas nas câmaras de televisão acho que nunca fiz, saudar o vosso nome, Voz do Campo, de facto é isso mesmo que a agricultura precisa, é de uma voz. E a gente temos criticado muito nós próprios pela maneira como nos expressamos e, portanto, agradecemos muito a vossa ajuda e de outros órgãos, obviamente, mas a Voz do Campo é essencial que nós tenhamos essa voz. Muito obrigado também. Sendo que a nossa voz é a vossa voz, com certeza, portanto é a voz da agricultura, a voz do campo, com certeza.